Boa madrugada! Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho um recado para você que é o seguinte: duas novidades muito bacanas. A primeira é que agora você pode falar comigo utilizando o e-mail luciano@setealém.com.br. Isso mesmo, luciano@setealém.com.br. Manda um e-mail para mim com seus relatos, comentários e sugestões. A segunda novidade muito legal, você já deve saber, é que nós iniciamos o nosso clube de canal, clube de membros. E agora você vai assinar e vai ter acesso a todos os nossos vídeos 2 horas antes. Vai ter acesso à playlist do O Livro e Detetive Astral 1 mês antes delas irem ao ar. Você vai participar de uma live secreta e exclusiva para membros, que vai contar relatos que não vão aparecer aqui no canal. Uma live por mês. Além disso, você vai ter acesso a um grupo secreto de WhatsApp para investigação e estudo de Sete Além e outros assuntos, que é um grupo que eu participo. Você vai ter o seu nome nos agradecimentos e na descrição de cada vídeo. Ter descontos reais em todos os produtos que esse canal vai vender e vende. Alminha, Gatinho Meia-Noite, camisetas, canecas e livros. Além de receber os emojis personalizados e os selos de fidelidade que o YouTube dá para você. E aí, gostou? Tô contando com o seu clique ali no botãozinho Seja Membro. Vamos lá, ajuda esse canal a crescer, ajuda a espalhar a palavra, porque você já sabe, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Vamos nessa? Atenção! Algumas pessoas reclamam de vertigem e alucinações auditivas e visuais ao tomar conhecimento por texto, áudio ou vídeo do relato O Livro. Se algo assim acontecer com você, pare agora de assistir a todos os vídeos da playlist O Livro. Cerca de 100 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Destas, uma grande quantidade são meninas ou mulheres entre 13 e 25 anos. Muitas destas meninas, quando desapareceram, estavam lendo um livro. O mesmo livro. Anteriormente em O Livro Relato Real de Amor e Terror, Corso foi salvo por Martin e foi levado até a sua casa. Lá, o homem lhe detalhou sua assustadora história e lhe entregou 2 pastas com conteúdos coletados por ele e sua esposa ao longo de muito tempo. Martin, junto de sua filha sem olhos, chamada Malena, tem o plano de acabar com a conspiração dos livros e dos bibliófilos. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. Jorge Luiz Borges. Ainda assombrado pela imagem da bela Malena, uma garota meiga cujos olhos foram arrancados pelo próprio pai, eu voltei para casa. Enquanto pude, refiz na memória todo o meu dia, tentando crer que os detalhes sobrenaturais que eu tinha testemunhado não passavam de ilusão ou alucinação. O problema, porém, era que a história contada pelo velho Martin encaixava-se perfeitamente em tudo o que ocorria. Meninas desaparecidas, livros e homens de jaleco. Uma vez que o livro indicado pela Nazaré tinha sido destruído por Martin há muitos anos, a única linha de investigação que me restou era investigar o Laudson Bezerra, aquele bibliólatra, como disse o Martin. Eu sabia
o seu nome, eu sabia a sua profissão e que, conforme o anuário da escola, ele morava no bairro do Brás. Na madrugada que se seguiu, eu mantive vigílias alternadas com pouquíssimas horas de sono. Eu reforcei portas, reforcei janelas e me preparei com rotas de fuga, escondendo pelos cômodos da minha casa objetos que poderiam me servir de arma. Minha vida, que antes era um filme romântico, quase erótico, transformou-se em uma sucessão de cenas de suspense e terror com tensão constante. No dia seguinte, sem a menor hesitação, eu liguei para a escola da Moca, onde eu tinha trabalhado por tantos anos antes de ser transferido para Guarulhos. O plano era descobrir o endereço do Laudson e surpreendê-lo, chegá-lo lá de surpresa. Surpreso, porém, fiquei eu quando eu fui atendido pelo diretor, o meu amigo que desistiu de mim, o Jonas Daquino. E ele falou assim: Corso, o que quer ligando aqui? Ele perguntou em tom não tão ameaçador quanto eu esperava. E eu respondi: Jonas, você está atendendo a secretaria agora? E ele respondeu: passei aqui para pegar uns papéis e como não chegou ninguém ainda, eu resolvi atender a chamada. Mas me diz, como você está? Bom, eu não estou tão bem quanto eu gostaria, Jonas, mas obrigado por perguntar. Eu respondi, estranhando toda aquela gentileza. E ele me falou: Corso, deixa eu aproveitar sua ligação para lhe dizer o que eu sei da situação. Não está nada bom pro teu lado, meu amigo. Acho que eu fui egoísta em terminar a nossa amizade daquela maneira. E aí eu falei: Jonas, puxa, muito obrigado, Ele me interrompeu. Não, Corso, é sério. Eu não eximo você dos seus erros, mas eu tenho certeza que você não é nenhum criminoso, como estão pintando por aí. Você só se meteu com problemas e com mulheres, mas continua sendo um bom homem e um bom amigo. E aí eu falei para ele aliviado, falei: você não imagina o quanto eu fico feliz em ouvir isso, Jonas. Eu realmente estou me sentindo sozinho. Agora, sobre me chamarem de criminoso, do que você está falando exatamente? Pois eu estava desconfiado. O diretor Jonas respirou fundo no bocal do telefone e explicou: olha, Corso, nos últimos dias os pais da aluna que desapareceu do outro colégio, a tal Michele, com quem você namorou, eles fizeram um enorme estardalhaço. Como ela já é considerada pela polícia oficialmente desaparecida, eles vieram aqui na escola com um meu amigo, o diretor Wilson, da escola de Guarulhos, e pediram informações sobre aquele outro desaparecimento, o da Amanda, que teve aqui na minha escola, porque eles querem encontrar uma relação entre os dois casos. Aí eu me assustei, eu falei: então quer dizer que eles querem me acusar de sequestro duplamente? Jonas confirmou: sim, Corso, Wilson está muito decepcionado comigo por ter indicado você. Ele falou que flagrou você com uma professora na sala e que ele desconfiava que você tinha invadido o colégio dele na madrugada usando uma máscara. E aí eu disse: e você falou algo sobre aquela informação que eu te pedi aquele dia, Jonas? E ele falou: sobre os livros alugados pela Amanda aqui na biblioteca? Não falei. Eu não sei o que você quer com essa informação, Corso, mas eu tenho certeza que você não fez nada de mal para nenhuma garota. Já os pais dessa tal de Michele, eles não se conformam com as recusas da polícia em prender você, Corso. Eu entendi até os pais da Michele. Provavelmente eu faria o mesmo ou até pior se eu estivesse na posição deles. Mas naquele momento eu estava feliz pelo Jonas ter retomado a nossa amizade. Porém eu sabia que era um gesto motivado pela pena. Toda aquela raiva que ele sentiu de mim quando soube que eu tinha causado problemas na escola de Guarulhos tinha desaparecido no momento em que ele percebeu que eu poderia ser acusado de crimes muito mais graves. Era uma semente de sentimento de culpa como quando você briga com alguém e essa pessoa sofre um acidente, fica doente ou até morre. O Jonas estava sentindo isso. E ele disse: mas me diga, Corso, por que você ligou tão cedo para cá? E eu falei: Jonas, você se lembra daquele professor, o Laudson Bezerra? Laudson Bezerra, um esquisitão? Ele falou: sim, eu demiti ele. O que tem?
Aí eu expliquei, eu falei, olha, eu acredito que ele sim está envolvido nos desaparecimentos. Jonas ficou em silêncio. Em seguida ele explodiu no telefone. É verdade! Faz muito sentido, Corso. Como eu não pensei nisso antes? Ele trabalhou aqui na escola apenas um semestre e de repente ele começou a faltar, a falar sozinho, visitar a biblioteca do colégio umas 200 vezes por dia. Eu mandei ele embora um pouco antes da Amanda sumir. Nossa, faz todo sentido. Creio que a polícia nem falou com ele na época, porque ele já não fazia mais parte do nosso quadro de professores. Eu fiquei satisfeito pelo Jonas estar do meu lado, compartilhando da mesma desconfiança que eu. Então eu pedi. Então, Jonas, você não consegue o endereço dele para mim, por favor? E o Jonas falou, o endereço eu consigo sim. Vou ter que esperar as meninas da secretaria chegarem, mas eu anoto e eu te envio, tá bom? Eu agradeci, olha, Jonas, muito obrigado mais uma vez. Eu já nem sei quantas eu tô te devendo, meu amigo. E ele falou assim, você não me deve nada, Corso. Vamos fazer com que essa terrível fase na sua vida acabe logo. E mesmo se nós dois não trabalharmos juntos nunca mais, eu espero eu continuar seu amigo. E aí eu respondi para ele emocionado, você não imagina o quanto eu fico feliz de ouvir isso, Jonas. Eu estava me sentindo só, com o mundo todo contra mim, agora eu tenho o meu grande amigo do meu lado. E aí ele falou, e não só eu, viu? Eu falei, como assim, Jonas? Aí o Jonas completou, eu não ia te contar porque ela pediu, mas eu achei que como nós não nos falaríamos mais, mas já que você telefonou, eu vou dizer. Tem uma pessoa que te conhece muito bem, uma professora do colégio de Guarulhos. Ela me contatou ontem. Ela quer conversar sobre o currículo dela e uma possível transferência de escola. Acho que ela quer vir trabalhar aqui. E durante a ligação ela citou o seu nome. Ela disse que tem certeza que você é inocente. E por fim ela pediu que eu não comentasse nada com você. Na hora eu me toquei e falei, foi a professora Angélica, não foi? Perguntei referindo-me à única pessoa que me conhecia mais intimamente naquela escola. Afinal, eu havia namorado a Angélica por um pouco tempo. O Jonas riu ao telefone e disse que não podia dizer nada, não podia dizer que sim nem que não. E até completou. Eu já falei demais, meu amigo. Bom, eu passei o resto do dia dividido entre a leitura das pastas de Martin e uma profunda limpeza na minha casa. Na verdade, uma purificação. Eu juntei todo e qualquer livro, revista e caderno impresso que eu tinha em casa e destruí. Comecei com os livros grandes e mais evidentes, enciclopédias antigas que eu herdei, bíblias e anuários bem pesados. Sentado no chão da sala, eu arranquei folha por folha com muito prazer, como se eu torturasse um soldado inimigo. Eu imaginava que eu estava arrancando os membros e órgãos de inimigos. Eu não ouvia gritos, mas eu sabia que os livros estavam sofrendo. Os volumes parrudos eu imaginava que tinham vozes graves e gestos lentos. Quando eu parti para os livretos e volumes de bolso, eu fingi ouvir lamentos mais agudos. Demorou um pouco, apesar de eu não ter muitos livros em casa. E depois de eu arrancar todas as folhas, eu rasguei no meio com a capa e joguei num balde grande. Eu estava eufórico, como se eu me vingasse um pouco dos meus torturadores. Às vezes eu ria ao rasgar uma página e sentia um louco por isso. Quando eu enchi completamente o balde com pedacinhos dos pedacinhos das metades das folhas, eu tampei com uma tábua e, temendo irracionalmente que as folhas escapassem de lá e atentassem contra a minha vida, eu levei tudo para o quintal, encharquei aquele conteúdo do balde com bastante querosene e risquei um fósforo. E fiquei lá apreciando as chamas devorarem cada letra perdida, fora de contexto, sem significado. O fogo ameaçava lançar pequenos pedaços ao céu, mas eu não deixei. Não era meu objetivo semear ainda mais o mal. Quando tudo estava bem queimado, eu triturei as cinzas até o pó. Cavei então uma cova bem funda no meu quintal e joguei
todas as cinzas do balde para em seguida cobrir com terra e assentar. Assim que eu retornei à cozinha, gritei, espantado, derrubando o balde a pá no chão. Tinha um livro em cima da mesa. Como assim, um sobrevivente? Minha busca tinha sido tão minuciosa e tão acurada, mas mesmo assim, as crônicas marcianas do autor Ray Bradbury estavam lá, rindo de mim com chacota. Não era impressão, não era imaginação, eu podia ouvir uma risada monstruosa na minha cabeça. As gargalhadas deixavam claro que não adiantaria queimar ou destruir os livros, que eles sempre estariam por ali. O livro não estava com medo de mim. Ele sabia que eu ia destruí-lo naquele minuto e ele achava graça em tudo aquilo. E eu urrei de raiva e a risada dele aumentou. E eu peguei aquele livro, corri para o quintal, joguei em desespero na calçada. Ai! Eu escutei. Alguém gritou na rua. Eu olhei e adivinha quem era? Era o policial Abílio. E ele falou assim: olha, eu não sei se eu te prendo por agredir um policial com um livro ou te interrogo sobre o que você acabou de enterrar aí no seu quintal. Sim, ele estava me observando e, sem que eu convidasse, ele se aproximou. Me diz uma coisa, você sabe fazer café, Corso? Eu tô doido por um café. E eu posso pedir uns biscoitinhos também? Eu convidei para dentro da minha casa e eu completei. Pode pedir tudo o que você quiser, policial, exceto alguma coisa para ler. Conteúdo extra. Se você chegou até aqui, é porque você é merecedor ou merecedora de ter contato com as informações da pasta de Martin. Não todas as informações, apenas algumas folhas que nós podemos falar. Na verdade, nós não sabemos exatamente quanto desse material foi lido pelo Corso. No envelope que o Corso deixou para o Luciano, ou seja, para mim, havia dezenas de páginas das pesquisas feitas por Martin e pela esposa dele, a tal Mércia. Inclusive, dá para deduzir que foi ela que redigiu essa pesquisa, uma vez que o Martin é analfabeto. Bom, algumas dessas folhas elas estavam parcialmente queimadas, e hoje você vai conhecer o conteúdo de uma delas. Pasta de Martin, folha 1. Se livros fossem bons, Cristo os teria escrito. Sabemos, porém, que o mestre escreveu uma única vez, na fina areia da praia, para que nada permanecesse. Imagine uma raça invisível de seres malignos, seres horríveis e devastadores. Eles podem ter vindo do espaço, de outra dimensão ou até do mundo dos mortos. Pense neles como parasitas, seres que precisam se prender a um hospedeiro e então eles vão com esse hospedeiro a todo lugar, transitam como uma doença, se multiplicam intangíveis. Agora, imagine que esses seres precisem de um meio ambiente muito peculiar para viverem. Um ambiente diferente para eles se multiplicarem. Como os peixes precisam da água. Esses seres precisam de um ambiente diferente. Eles precisam do pensamento. Qual seria a melhor maneira desses seres preservarem a sua própria espécie? Como eles fariam para se manterem e se multiplicarem no pensamento? Pelos livros? Pelas ideias escritas? Como pensam e vivem aqueles animais, sem palavras e sem escritas? Eles são livres. Os animais não têm palavras, não têm escrita. Logo, eles têm liberdade. Agora compare esses animais com o homem, trafegando sua vida, história, ciência e filosofia, descobertas, rotina e medos,
em pequenos casulos de papel que podem facilmente contagiar outros. Será que as ideias contidas nos livros são mesmo ideias humanas? De quem são as histórias? Dos autores? Dos leitores? Dos personagens que vivem nelas? Como é possível que símbolos escritos num papel possam derrubar reis, mudar sistemas, criar revoluções, fanatismo e morte? Você que está lendo essas palavras, você pensa em palavras, você lê, você recebe ordens diárias desses malditos parasitas que trafegam pelos livros e que são os livros. O mundo está amaldiçoado. Sábios foram os homens que queimaram os livros. Ideias não se queimam. Então, por que queimar os objetos que as contêm? Certamente porque eles viram algo nos livros que vai além das ideias. Eles perceberam algo de estranho nos livros, algo mais perigoso que as ideias, uma influência poderosa. Livros religiosos, por exemplo, matam mais que armas. Por que o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, um livro bucólico e lacrimoso, estava nas mãos de Lee Harvey Oswald, assassino de John Kennedy em 1963? Porque esse mesmo livro estava nas mãos de Mark Chapman quando este homem assassinou o Beatle John Lennon em 1980? E como esse mesmo livro também estava na mão de John Hinckley Jr., atirador que quase matou Ronald Reagan em 1981. Por que Chapman, o homem que matou John Lennon, quando estava na cadeia, pressionado por todos, chegou a dizer que todos os seus argumentos e justificativas para cometer seu crime estavam dentro daquele livro? Estranho, não? Gostou? O que será que vai acontecer? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe. A história continua viva e, querendo ou não, você já está começando a fazer parte dela.